Neste momento eu quero vos trazer uma breve reflexão bíblica que se encontra aos Filipenses capítulo 4, a começar do versículo 6. Assim nos diz: não estejais inquietos por coisa alguma, antes as vossas petições sejam em tudo conhecidas diante de Deus, pela oração e súplica, com ação de graças. E a paz de Deus, que excede todo entendimento, guardará os vossos corações e os vossos sentimentos em Cristo. Quanto ao mais, irmão meu, tudo que é verdadeiro, tudo que é honesto, tudo que é justo, tudo que é puro, tudo que é amável, tudo que é de boa fama, se há alguma virtude, se há algum louvor, nisso pensai. Aqui nós vemos esse versículo que acabei de falar, que o cristão, não só o cristão, mas todos aqueles que estão assistindo este vídeo, ele não deve ficar preocupado, né, com o dia de amanhã, que eles não devem ficar preocupados como irá acontecer, como as coisas irão acontecer. Mas eles devem depender exclusivamente de Deus. Não ficar preocupado a ponto de viver uma vida desestimulada, uma vida por ter vencido. Então a Bíblia orienta que a oração é o meio pelo qual o cristão deve fazer conhecer os seus problemas a Deus. Não é que Deus não saiba os nossos problemas, mas a oração é o meio pelo qual nós entramos em comunhão com Deus, é o meio pelo qual o cristão é fortalecido. A oração, através da oração, o cristão está reconhecendo que ele é dependente de Deus. Então, o apóstolo São Paulo orienta, exorta aos cristãos em fazer conhecida diante de Deus, né, os seus problemas, com oração, com intercessão, com súplica e com ações de graça, já agradecendo antecipadamente. Então não andei preocupado, não andei ocioso. Aquele que vive ocioso é sofrer antes que as coisas aconteçam. Por não saber como irá ser, então ele sofre antecipadamente uma coisa que ele deveria não se preocupar, é entregar nas mãos do Senhor. Jesus, em certa ocasião, ele falou em São Lucas capítulo 12, versículo 22, 23 e o 31, ele disse que os seus discípulos não vivessem inquietos, ociosos, com o que havia de comer ou com o que havia de vestir, que a vida era mais importante do que essas coisas, né? Assim como Deus, ele providencia alimento para os animais, para as aves, como Jesus aqui falou, Deus alimenta as aves do campo, e também os lírios, né, com a sua beleza, né, como eles se vestem. Aí Jesus diz: se Deus cuida dos pássaros, dos lírios do campo, não cuidará também de vós, homem de pouca fé? Então Jesus disse que eles deveriam ficar preocupados com o reino de Deus, buscar as coisas do reino de Deus e confiar na providência de Deus, que ele ia suprir as necessidades. Então eu não sei, nesse momento, talvez você esteja passando momentos difíceis, está angustiado, preocupado com o seu futuro, né? Mas a Bíblia diz
em Salmo capítulo 37, versículo 5. Entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele e o mais ele fará. Então nós devemos confiar na providência de Deus e não ficar preocupado. É claro que nós devemos fazer a nossa parte. Agora, aquilo que não compete a nós, que só compete ao futuro, só compete a Deus, por que viver preocupado com essas coisas? Basta cada dia a sua preocupação. Faz-me lembrar agora, conta-se que um certo cidadão estava em uma rodagem e estava com um pacote em sua cabeça pedindo uma carona. E alguém parou numa caminhonete e mandou que ele subisse. E ele subiu. Só que ele continuou com um pacote na sua cabeça. Aí nós tiramos uma lição. Então, tem pessoas que diz que confia em Deus. No entanto, ainda carrega os seus problemas consigo. Mas a Bíblia diz em Salmo capítulo 55, versículo 22, que nós devemos lançar, depositar sobre ele os nossos cuidados, as nossas preocupações, porque ele tem cuidado de nós. Que essa mensagem ela sirva de um conforto para você. Esse problema que você vem tentando resolver consigo mesmo, já tem tentado de diversas maneiras, tem procurado ajuda com diversas pessoas e não tem resolvido. Então entregue esse problema ao Senhor e espere no tempo dele, porque com certeza ele irá lhe responder, com certeza ele irá resolver esse seu problema. Mas pelo contrário, que os vossos corações não fiquem preocupados com essas coisas, né? Mas o apóstolo São Paulo diz: deposite nos pés do Senhor, através da oração, né? Através da intercessão, através da súplica. Esvazie o seu coração. E ele recomenda que o coração seja cheio, que a mente seja ocupada com tudo que é amável, né? Com tudo o que é. Ele diz, como ele diz no versículo capítulo 8, ele diz assim: quanto mais, irmão, tudo que é verdadeiro, tudo que é honesto, tudo que é justo, tudo que é puro, tudo que é amável, tudo que é de boa fama, se há alguma virtude e se há algum louvor, nisso pensai. Isso seja o que ocupe os vossos corações, pensamentos de vitórias, que fortaleça a alma, que fortaleça o espírito. Faça como Abraão, né? Que realmente já na sua idade, né? Com 100 anos, Sara com 90 anos, Deus tinha feito uma promessa a ele que iria dar um filho. Os tempos passaram, mas a Bíblia diz que Abraão, ele foi fortalecido, dando glória a Deus, agradecendo sempre a Deus. E na velhice, o Senhor lhe concedeu um filho, deu vitória a Abraão, não olhando para as circunstâncias, para as limitações do seu corpo, mas crendo de que aquele de quem tinha feito a promessa era fiel para cumprir. Isso aconteceu na vida de Abraão. E a Bíblia é um livro de regra da nossa fé, né? Como Deus agiu com aqueles que depositavam a confiança nele. Então que você possa, neste momento, né,
Eu não sei o que está fazendo você ficar frustrado, desanimado, paralisado, sem esperança, sem perspectiva. Mas levante a sua cabeça, porque para Deus não existe causa perdida. Para Deus não existe nada impossível, porque Ele é especialista, né, em causas perdidas. Então entregue esse seu problema nas mãos do Senhor. Tire da sua cabeça, da sua mente, como aquele cidadão que estava com aquele pacote na sua cabeça e foi dado uma carona e ele subiu naquele automóvel e continuou com aquele pacote na cabeça. Mas neste momento, esse pacote, esse problema, essa angústia, deposite, descarregue aos pés do Senhor Jesus e descanse, porque com certeza Ele vai lhe dar vitória. Assim como Ele cuida das aves do campo, assim como Ele cuida dos lírios do campo, Jesus diz: não cuidará também Ele de vós, homem de pequena fé? Então aumente a sua fé neste momento, confiando naquilo que a palavra diz, que para Deus todas as coisas lhe são possíveis. Tenha um bom dia, né, na presença do Senhor, né? Refrigere a sua alma neste momento com essas palavras, que são palavras que traz esperança, que são palavras que aumenta a fé, que são palavras que deslumbra aquele que está escuro, embaraçado. Talvez você não estava enxergando ainda, né, quem é a pessoa de Deus. Mas Deus, Ele é o onisciente, o onipresente e onipotente. Pode com todas as coisas ver tudo e ver todos em todos os lugares. E Ele sabe o pensamento antes que a palavra se forme na nossa boca. Ele sabe tudo e que nós iremos falar e pensar. Então vale a pena depositar a nossa confiança nesse Deus que nunca decepcionou aqueles que põem a sua confiança nele. Então levante a sua cabeça diante desse problema, dessa dificuldade e confie no Senhor, porque nem tudo está perdido.